eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Foi publicada a medida provisória que estabelece um auxílio emergencial por 3 meses de até R$ 1.200 para informais e microempreendedores individuais. O governo deve divulgar agora os detalhes para pagamento. O governo federal divulgou o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. O presidente da República anunciou que vai estender o benefício durante a pandemia de Covid-19. Ainda não foram definidos os valores exatos, mas deve haver o pagamento de R$ 1.200 divididos em 3 parcelas decrescentes de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Mais de 28 mil militares brasileiros que tiveram acesso indevido ao benefício ainda não devolveram os R$ 600. O valor que continua na conta dessas pessoas ultrapassa 17 milhões de reais. A primeira parcela do auxílio emergencial chegou para os brasileiros no dia 9 de abril. De lá para cá, esse programa que tinha o objetivo de amenizar, o impacto da crise econômica provocada pela quarentena, acabou virando motivo de disputa. Disputas políticas, fraudes e um estica e puxa entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e o Congresso. Para entender esse cenário complexo que a gente vai tratar hoje, eu recebo aqui no Item Mais o nosso analista de política, Yuri Pita. Isso que é parceria, é no Expresso e é no podcast. Não tem como se livrar de mim. Olá, Yuri Pita. Mas nem quero me livrar, pelo contrário. Você que não tem como se livrar de mim, Mona. Obrigado por estar mais uma vez aqui no podcast. Sempre um prazer ajudar nossos espectadores e nossos ouvintes a entender um pouquinho do que está acontecendo aí no país. É isso aí, você usou o verbo certo, ajudar. Estamos aqui na força-tarefa para entender esse assunto que não tem consenso. Então essa já é a minha primeira pergunta. Dá pra gente achar um consenso para falar qual o status do auxílio emergencial, Yuri Pita? Pois é, os beneficiários estão recebendo a terceira parcela, tem um calendário que está em curso, que é a previsão era de que fosse a última parcela desse benefício. Como muitos dos integrantes da equipe econômica dizem, foi desenhado como um auxílio emergencial, para atender a emergência da queda brusca de renda, principalmente dos informais, dos trabalhadores autônomos, por causa da pandemia. Dito isso, o que aconteceu? Percebeu-se que 3 parcelas, 3 meses para esse atendimento seriam insuficientes. O Brasil ainda está vivendo um impacto econômico muito forte, a redução da atividade econômica por causa da doença, pelas medidas de distanciamento e isolamento social, pelas restrições e pela própria insegurança que as pessoas sentem. As pessoas retraem o consumo em momentos de incertezas como esse da doença. E aí começou a discussão, por quanto tempo mais prorrogar? O governo diz que tem um espaço fiscal, o que é isso? O orçamento para mais 2 meses de parcela, para mais 2 parcelas de R$ 600, que equivalem àqueles R$ 1.200, inclusive mencionados pelo presidente Jair Bolsonaro na live da quinta-feira passada. Isso. A questão é manter 2 pagamentos de R$ 600 mensais, e aí o auxílio teria um total de 5 meses, ou usar esses R$ 1.200, só que em 3 parcelas, que seriam 500, 400 e 300, na somatória R$ 1.200, que também foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Basicamente, hoje essa é a discussão que está colocada para o auxílio emergencial. E tem também a discussão do pós-auxílio emergencial, que a gente detalha ao longo aqui deste programa. Isso mesmo. Então, vamos falar da sinalização que o presidente Jair Bolsonaro deu na live na quinta-feira ao lado ali do ministro Paulo Guedes, Que é esse valor decrescente, vamos dizer assim, que teria um efeito psicológico, já dando sinais para as pessoas, se arruma aí, dá um jeito aí, porque vai chegar menos até a hora que não vai chegar nada. Vamos pontuar também para a sua resposta que a prorrogação do auxílio emergencial foi diversas vezes criticada pela equipe econômica, criticada pelo ministro, e esse foi motivo também de um dos embates entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governo, seja aí governo, /Guedes, quem quiser. Dito tudo isso, vamos lá olhar primeiro para o efeito psicológico aí da minguada, que vai diminuindo. Exato. Esse efeito psicológico é o que está ali no debate político, propriamente dito.
né? Quando a gente fala o orçamento, o espaço fiscal, aquele orçamento para 2 meses, está claro ali que a conta que a equipe econômica faz são as contas do governo no orçamento. E aí o efeito psicológico de simplesmente tirar o auxílio emergencial, olha, este mês você recebe 600, mês que vem não recebe mais nada, esse efeito psicológico, essa história de expectativa versus realidade, é isso que o governo está temendo do ponto de vista político. Por quê? Várias pesquisas de opinião já detectaram que, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha perdido popularidade, perdido aprovação em camadas que ajudaram na sua eleição lá em 2018, os mais escolarizados, os de maior renda, pessoas do sul-sudeste, o que aconteceu? Houve um ganho de popularidade do presidente neste momento quando começou o pagamento do auxílio emergencial em camadas que não estavam com tanta adesão e tanto apoio ao governo e ao presidente. Então houve uma espécie de trade-off, uma troca. O que o presidente perdeu de popularidade nas camadas mais altas, mais escolaridades, ele compensou nas camadas mais baixas, de menos escolaridade e renda, que estão recebendo o auxílio emergencial. E aí o temor do governo, se tirar esse auxílio emergencial repentinamente, isso pode também fazer desabar repentinamente os índices de aprovação. Índice de aprovação de governo em queda num momento tão polarizado da política significa o quê? Jogar combustível na lenha de quem quer questionar o mandato do presidente, quem quer incentivar um processo de impeachment ou algo do tipo. Como é que fica o presidente da Câmara nessa história? Rodrigo Maia, em diversos momentos, falou sobre impeachment, que não ia aceitar o pedido, não era a hora. Aliás, parênteses, quantos estão lá na Câmara? A última vez eram 30 e poucos. Você parou também? Eu parei a conta ali, mas era mais de 3 dezenas, era isso, mais de 30, 34, né? alguma coisa assim. Sim. Vale lembrar, né, Mona, que vários deles são feitos pelo mesmo autor, Exato. Tem diversas questões ali. E aí, o que acontece da parte de Rodrigo Maia? Ele passou a defender que é necessário, sim, estender o auxílio emergencial no valor original de R$600, porque tem um efeito de redução de pobreza muito significativo, muito importante. Há uma tentativa natural do Congresso de assumir para si esse protagonismo da discussão do auxílio emergencial. Lembrando, o governo propôs inicialmente, o ministro Paulo Guedes falou em R$200 lá atrás. Isso. O Congresso pressionou para subir para R$500 e na 1ª hora da votação na Câmara, o líder do governo, o Major Vitor Hugo, anunciou o governo topa R$600 e foi o valor aprovado. Então é natural que exista essa disputa política e é aquela disputa que todo mundo quer ser o patrono da melhor notícia, né? Da notícia boa para os outros. E a grande questão é quem vai ter a capacidade de dizer dá para ir até aqui, mas não além daqui, porque tem sim uma conta fiscal que fica. E a grande questão desse tipo de programa de transferência de renda, esse é o nome técnico, programa de transferência de renda, pode ser condicionado ou não, depois a gente explica o que é esse condicionamento. Boa. A grande discussão é você fazer o melhor uso do dinheiro do governo para um melhor efeito em termos de redução de pobreza, em termos de aumento de qualidade de vida dessas pessoas mais vulneráveis. O auxílio emergencial, dado que ele foi produzido emergencialmente, de forma rápida e urgente, e nisso é preciso reconhecer que o governo teve um trunfo, conseguiu fazer uma bancarização de pessoas que não estavam no sistema bancário muito rápida, conseguiu botar um sistema para conseguir operar esses pagamentos a despeito dos atrasos no primeiro mês, mas depois esses pagamentos têm acontecido razoavelmente bem, então reconhecidos todos esses méritos, a grande questão é se esse dinheiro está chegando em quem realmente mais precisa ou se há gargalos que precisam ser fechados. Se é preciso contornar situações como foram detectadas de pessoas que não tinham direito ao benefício, ou seja, conseguiram receber o benefício de forma ilegal, desrespeitando a lei, ou se há pessoas que cumprem os requisitos da lei, mas não necessariamente precisariam porque tem outras formas de renda, e isso é uma questão crucial nesse debate. O Brasil ainda é um país que pouco consegue detectar ou tem muitas falhas para detectar e visualizar qual é a renda real das pessoas. Há muitas brechas, muitos gargalos para pessoas que têm alta renda e pagam proporcionalmente menos impostos do que outras pessoas que não têm uma renda tão alta, mas são obrigadas a pagar proporcionalmente impostos mais altos. Sem falar todo esse universo de milhões de pessoas que têm renda informal, quer dizer, que trabalham informalmente, são autônomos, vivem de bicos e que é muito difícil se detectar realmente a real renda dessas pessoas e ter qualquer tipo de tributação ou de reconhecimento do quanto que elas deveriam ser assistidas pelo governo.
A gente também está ouvindo nas últimas semanas essa tentativa de unificar, né, os programas de assistência, até para dar uma carimbada nova no nome e deixar mais emblemático, pensando em futuro político. Fala um pouquinho disso antes da gente entrar nos detalhes aí do auxílio e também na questão das eleições municipais, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Legal. Essa questão do debate, do debate sobre o nome, a nomenclatura, isso é natural, a gente sabe qual é a origem. Desde que foram criados esses programas de transferência de renda, houve um debate sobre o nome, se ia ser renda mínima, se ia ser Bolsa Escola. Depois isso virou programa Bolsa Família no primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E depois daquela reeleição dele é que se descobriu, a ciência política foi pesquisar, investigar e detectou que o programa Bolsa Família tinha um efeito positivo na votação do então candidato à reeleição Lula, e isso se perpetuou com a sucessora dele, a ex-presidente Dilma Rousseff. O que significa isso? Significa que lugares onde há uma população proporcionalmente mais gente recebendo o Bolsa Família, houve maior votação para os candidatos do PT à presidência. Em 2006. Nordeste e Norte também, né? Norte e Nordeste, essencialmente no Nordeste e nas cidades com menor índice de pessoas em trabalhos formais, com menor renda, menor escolaridade. E aí ficou-se até uma discussão, o quanto que seria ou não clientelista, né? O programa Bolsa Família, clientelismo é uma expressão também da ciência política para dizer as políticas que você adota para ter um benefício, como se fosse atender o cidadão como se ele fosse um cliente do governo e com isso obter dividendos políticos. É mais ou menos essa a explicação do conceito clientelismo. E aí, por isso que começa uma discussão agora, que a gente percebe, a despeito de todas as eleições que a gente viveu pós-Bolsa Família, pouco a pouco a oposição ao PT foi adaptando o discurso para dizer o Bolsa Família é um bom programa, mas precisa de ajustes, precisa criar porta de saída, precisa incentivar a pessoa a ter autonomia e etc, etc. Para tentar desvincular o programa do próprio PT. E aí agora a gente vê o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, que tem o PT como seu principal opositor no discurso. A retórica de Bolsonaro é muito estou aqui para evitar que o PT volte ao poder e tudo mais. Embora os opositores petistas não estejam nesse debate, né? Hoje o maior opositor político do presidente parece que é o governador de São Paulo, João Dória. Nesse momento, né? Nesse momento, exatamente. Sim. E até por isso, quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro, quando faz esse discurso como se fosse, entre aspas, um fantasma do PT, ele faz isso de caso pensado, claro. Inclusive porque o PT ainda está muito enfraquecido, ainda Totalmente. Está vulnerável por causa da Operação Lava Jato e todas as consequências. Por tudo, pela falta de uma voz, de um candidato, mas enfim, exatamente. Vai ser um outro podcast esse. Exatamente. E aí, quando ele faz esse discurso e consegue se colocar de uma forma de, olha, podemos fazer mudanças, unificar outros programas sociais do governo, como o Auxílio Defeso, que é uma remuneração paga para os pescadores na época de reprodução dos peixes, ou pensar em outros programas sociais que podem ser aglutinados num novo programa social e chamar isso com outro nome, aparentemente seria um programa chamado Renda Brasil ou algo assim, repete de certa forma uma decisão que foi tomada lá naquele governo do presidente Lula, no primeiro mandato, em que o governo decidiu também unificar vários programas sociais que já existiam no governo federal, Bolsa Escola, Auxílio Alimentação, Auxílio Gás, que viraram o programa Bolsa Família, ou seja, a gente acaba vendo uma reedição de uma estratégia que combina política pública com política eleitoral partidária propriamente dita. Sim, agora vamos entrar na questão das eleições municipais. Claro, o assunto não está decidido. Essa semana parece que vai decidir ali na Câmara, né? Tudo indica. O calendário, né? O calendário, exatamente. A gente não sabe exatamente como isso se deu, mas teve muita reunião no fim de semana. Como é que o componente das eleições municipais dá mais incerteza nessa discussão toda do auxílio emergencial? Tem muita gente dizendo que isso tem tudo a ver com os questionamentos, até esperando os apoios que virão por aí. Pois é, Mona, isso é uma questão interessante, porque o que acontece? As políticas, esse tipo de política, como o programa Bolsa Família, ele é uma política nacional do governo federal, as pessoas recebem pelo cartão da Caixa, mas toda a operação de rua, digamos assim, a operação burocrática do programa, que é o termo da ciência política é Street Level Bureaucracy, a burocracia do nível de rua, ele é executado pelas prefeituras. É o assistente social da prefeitura, lá no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social,
social, que vai identificar quais são as famílias elegíveis ao programa Família, vai controlar o cadastro ali no sentido de verificar se o cadastro está atualizado em relação à realidade da família, vai verificar se as crianças estão frequentando a escola, se as crianças estão sendo vacinadas, se as mulheres grávidas estão frequentando o pré-natal. Lembra que a gente falou do programa de transferência de renda que pode ou não ser condicionado? Essas são as condições do programa Bolsa Família. Para uma família ter direito ao programa, tem que cumprir uma série de condições sociais, ter direito ao benefício porque vive em pobreza ou extrema pobreza, mas como contrapartida, a família tem o compromisso de manter a criança em frequência escolar acima, se eu não me engano, de 85%, tem que vacinar, tem que fazer pré-natal, porque qual é a lógica disso que foi pensada lá atrás na criação desses programas? Além de dar um complemento de renda para que essas pessoas tenham condições mínimas de sobrevivência, você faz essa aposta que as gerações futuras vão ter uma vida melhor, porque vão estar com saúde melhor, vacinadas e mais bem educadas, com maior escolaridade. Com isso, essa seria a porta de saída, uma educação efetiva, frequentada, com alta frequência, que a criança consiga ter um futuro melhor do que os seus pais. Essa é a lógica do Bolsa Família, que vem dos seus antecessores, dos programas anteriores. Então, as prefeituras é que cumprem essa função de verificar essas condicionalidades. Operacionalidade a é operação municipal. Na rua. Exato, né? Embora o dinheiro saia da Caixa Econômica Federal, por um cartão magnético da Caixa, todos os beneficiários do Bolsa Família têm esse cartão, é um instrumento já disseminado entre essa população. E aí, inclusive, teve a discussão o que fazer com os informais que não estão no Bolsa Família, mas não estão bancarizados. E aí, os prefeitos acabam sendo demandados quando você tem um problema de situação social grave como esse da pandemia, de queda abrupta de renda. E muitos desses casos, você tem muitas cidades que dependem da remuneração do Bolsa Família. A renda que chega do Bolsa Família para uma cidade pequena do interior do Nordeste, do Norte, mesmo em alguns casos de outras regiões, esse dinheiro, esse bolo de dinheiro que chega distribuído para as famílias, faz girar a economia local. E aí, quando você coloca o auxílio emergencial de R$600, que também vai beneficiar famílias do Bolsa Família, que na média recebem menos de R$200, está colocando mais dinheiro na economia, no fim das contas. Então, isso gera uma situação, uma novidade em termos de circulação de dinheiro nesses municípios, que os prefeitos ficam de olho, para o bem e para o mal. Num sentido de que você tem mais dinheiro circulando do que teria na época pré-auxílio emergencial, mas por outro, se esse dinheiro acabar, no meio da campanha eleitoral, a sensação de frustração, de novo aquela discussão expectativa, realidade, Total. Você tem a expectativa de receber R$600, não recebe, ou recebe 500, ou depois 400, ou depois 300, isso tem um efeito político também que não pode ser ignorado. E isso um pouco do receio que os prefeitos têm também, porque acreditam que... Por que os prefeitos começaram a defender a manutenção do calendário em outubro? Porque querem quanto mais rápido resolver, melhor, porque não sabem se novembro a situação vai estar melhor ou pior em termos da pandemia e da situação da realidade econômica local, e principalmente porque os candidatos à reeleição já são prefeitos, tendem a ter uma vantagem no caso de uma eleição mais curta, com menor campanha. Isso tende a beneficiar quem já é conhecido do que um candidato de oposição. Eu quero pensar positivamente, pensar que a gente num futuro próximo vai estar numa circunstância melhor, mas não sou poliana, né? A gente está vendo o que está acontecendo numa cidade perto de Pequim, a reincidência do vírus. A gente está vendo cidades e estados brasileiros retrocedendo nas medidas de reabertura da economia. A questão do auxílio é um componente que tem que estar no alto da nossa lista. Por quê? Porque a pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. E o que está ocorrendo no mundo e aqui já mostra que o negócio não é, como eu digo assim, marcável. Em tal momento, acabou. Não, a necessidade provavelmente vai continuar por muito tempo, porque a economia está em frangalhos, né, Yuri? Exatamente. O impacto na economia foi muito forte. Está sendo muito forte, né? As previsões estão falando até em 9% de queda do PIB brasileiro. Semana foi isso. Só para ter noção, aquela recessão de 2014 a 2016, a queda acumulada ali quase chegou a 8%. Em 2 anos. Olha isso, gente. Mais de 2 anos até. Tem gente que fala que a recessão começou ali no último trimestre de 2014. Então, se você for pensar que em menos de um ano a gente vai ter um impacto maior do que aquela recessão de 2 anos e meio, a gente consegue ter a dimensão do tamanho do meteoro, para usar uma expressão que Paulo Guedes já usou, que se abateu sobre o país. É certo que quando se chegar a alguma solução para a retomada de atividades econômicas, para medidas que aos poucos vão
permitindo a volta da normalidade, alguma normalidade, se é que vai ter, essa palavra, a história do novo normal, né, que já ficou um pouco batido, mas que de fato ninguém sabe o que vai ser essa nova normalidade. Isso vai dar algum alento, mas não vai ser o suficiente. A gente sabe que as recuperações econômicas costumam ser mais lentas do que as quedas. As quedas são mais rápidas. Nesse caso, então, foi ainda mais rápido, porque foi um fechamento, foi como se tirasse a economia da tomada. A questão é que religar não é tão simples, demora, leva tempo. E essa é a grande questão, que tipo de políticas públicas que o país tem, não só para proteger empresas, para retomar atividade, para incentivar consumo, mas principalmente para garantir a subsistência dessas famílias mais vulneráveis. Falando em vulneráveis, tem muita gente que não é vulnerável e está mordendo o auxílio emergencial. Eu tenho que viver 200 mil anos para entender como é que alguém tem coragem de fazer isso. Mas vamos lá. Temos que tratar sobre esse assunto porque é fato, o Yuri já passou ali, mas a gente vai entrar mais. Eu vou pontuar certinho o que está acontecendo para vocês entenderem aí o porquê dessa pergunta. Hoje, no dia dessa gravação, o jornal O Globo publicou, gente, uma reportagem mostrando que políticos com patrimônio milionário receberam o auxílio emergencial. Vou repetir. Políticos com patrimônio milionário receberam o auxílio emergencial. Essas informações surgiram a partir, então, de dados do Ministério da Cidadania e também do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a gente deu aqui na CNN que mais de 37 mil militares receberam a primeira parcela do auxílio. Desses, cerca da metade ainda não devolveu o benefício. Esse tipo de desvio, de distorção que acontece em outros programas pode também enfraquecer o auxílio emergencial, ou seja, a continuidade dele, a prorrogação dele, essa má-fé em grande escala? A gente precisa até respirar, tomar um pouquinho de fôlego, né, Mona, para falar disso, porque em alguns casos aqui a gente percebe ilegalidades, né, quando a pessoa tem uma renda comprovada e pede o benefício e consegue, ela cometeu uma ilegalidade. Então isso é uma discussão. Uma outra discussão é a imoralidade, né, uma pessoa que... E aí, por que é importante essa reportagem do Globo e por que vale esse destaque em relação a políticos com patrimônio milionário? Porque são pessoas que se candidataram em algum momento nas últimas eleições ou nas penúltimas eleições, ou seja, declararam patrimônio ao TSE, que é uma obrigação, e mostraram que tem condições de superar essa renda. O auxílio emergencial ele foi desenhado, ou foi planejado e desenhou-se da melhor forma possível para atender aquela pessoa que recebia um salário mínimo ou menos de forma informal, sem nenhuma comprovação, nenhuma garantia que o que ele recebeu num mês vai receber no outro, para que ele consiga sobreviver. Para comer. Vamos falar exato. O papo reto? Para comer. Sobrevivência, subsistência total. Exato. Não é para passear, não é para nada. Não é para pagar plano de saúde. Não é para comprar moto nova, igual a gente ouviu os áudios. Não é possível que as pessoas querem roubar de quem precisa para comer. Pois e aí fica mais grave no caso dos políticos, ainda que seja um político que não tenha uma renda declarada oficial, mas que em algum momento ele declarou ter um patrimônio suficiente, quer dizer, de fato, enfim, é extremamente lamentável. Mas isso mostra que para se desenhar uma política pública desse tipo, que são importantes, são fundamentais, é preciso muito estudo, é preciso muitas simulações, muita clareza do que se quer fazer, justamente para não beneficiar quem não precisa, para atender, para conseguir ser focalizado. Essa é uma palavra que volta e meia se tinha de discussão justamente na origem desses programas de transferência de renda. Sim. Né? Se me permite contar um pouquinho dessa história, e ali acho que é legal a gente voltar à questão municipal. Embora o programa Bolsa Família hoje todo mundo reconheça como um grande programa de assistência social no nível federal e que abrange o país todo, a origem dos programas de transferência de renda efetiva no país, quer dizer, começando a funcionar com essa cara, foi nos municípios. E foi até o objeto que eu estudei, enfim, no meu mestrado. Então, a gente teve, nos anos 90, um debate forte ali, logo depois da Constituição, começou a se discutir a Lei Orgânica de Assistência Social, ou seja, consolidar uma política de assistência social no país, que ainda tinha muito problema, ainda tinha algumas políticas, sim, assistencialistas e clientelistas herdadas desde o getulismo dos anos 40, 50. Então, precisava ser feito algo.
jogo. E aí começou o debate, mais uma vez, de ter alguma renda mínima para as pessoas, para os mais pobres. E aí todo mundo que já trabalhou com política na imprensa brasileira já ouviu isso da boca do senador, ex-senador, hoje vereador, Eduardo Suplicy, enfim, o grande defensor da renda mínima. Embora não tenha sido o primeiro, vale lembrar, nos anos 70, dois economistas, o Antônio Silveira e o Edmar Baixa, já faziam um pouco desse debate. Edmar Baixa ficou conhecido pela expressão Belíndia, que o Brasil era uma mistura de Bélgica com Índia e tal. Mas eu acho que foi o Suplicy que mais deu voz, né? Deu voz política. Exato. E não só política, isso que é o mais interessante. Porque na época ele era professor na FGV aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, e muitos dos alunos e orientandos dele pegaram, absorveram essa temática de discussão de políticas de transferência de renda. Então, quando eu fui fazer meu mestrado na AGV, eu peguei um pouco desse caldo de cultura que havia lá. E aí o que acontece? Em 95 tem um marco importante, que é o PT governando o Distrito Federal com o Cristóvão Buarque e o PSDB governando a cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, com o prefeito Magalhães Teixeira, que era conhecido como Graminha. Os dois, praticamente de forma simultânea, colocaram na rua, implementaram programas de transferência de renda condicionada, que era os governos locais, no caso Brasília, né, de Distrito Federal, é uma unidade federativa, é um governador, mas para políticas desse tipo acaba tendo é muito mais parecido com prefeitura do que com estado, e a prefeitura de Campinas começaram a dar dinheiro para as famílias vulneráveis, desde que elas mantivessem seus filhos na escola. E lá no Distrito Federal, esse programa ficou conhecido como Bolsa Escola, com Cristóvão Buarque, e o Graminha aqui do PSDB aqui em Campinas acabou adotando o nome de renda mínima, Programa de Garantia de Renda Mínima, que era o do Suplicy. Dito isso, no ano seguinte, eleições, 1996, uma série de candidatos Brasil afora começaram a também prometer em suas plataformas de candidaturas que fariam algum tipo de programa de transferência de renda também. O debate vai evoluindo até que chega no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí sim o governo federal entra com um programa massivo de transferência de renda para a manutenção de crianças na escola, que é o Bolsa Escola, vinculado ao Ministério da Educação do Paulo Renato Souza. Antes, o governo federal havia criado um programa parecido para a erradicação do trabalho infantil, chamado PETI, que era bem específico também, de dar dinheiro para as famílias para que as crianças não fossem trabalhar e pudessem ir para a escola. Então, tudo isso vai criando um caldo de cultura, mas é a partir desse momento, e ali no governo federal de 2002, começa uma competição entre ministérios para a criação de outros programas de transferência de renda similares. No Ministério de Minas e Energia, um programa para ajudar as pessoas a comprarem botijão de gás. No Ministério da Saúde, um programa para ajudar na alimentação das famílias. Tudo isso vai criando uma série de programas no governo federal, até que, com o governo Lula, tem-se a ideia de unificar todos no Bolsa Família. E é muito curioso que quando o Lula edita essa medida provisória, em outubro de 2003, e aí cria o programa Bolsa Família por lei, a pessoa que ele mais agradece no seu discurso é um tucano também, que era o então governador de Goiás, Marconi Perillo, que foi uma das pessoas que vocalizou essa ideia de unificar os programas em um só. Porque isso vinha desde a transição do governo Fernando Henrique para o Lula. A equipe de transição já discutia que era necessário ter um programa unificado para ele ser mais eficiente, atender mais famílias e mais focalizado. Daí eu fiz toda essa digressão para lembrar daquela palavra. Minha cabecinha tá aqui, ó. Da focalização. O grande trunfo desses programas, ao contrário de outros programas de assistência social, foi justamente de conseguir ter foco nas famílias que mais precisam. Então, qualquer tipo de programa de renda mínima, seja ele Renda Brasil, o auxílio emergencial que deixa de ser emergencial e vira permanente, ou qualquer coisa do tipo, um dos seus grandes desafios é justamente conseguir ter foco e evitar situações como essa. Pessoas que têm patrimônio, pessoas que têm alguma outra renda, receberem o que é destinado para quem não tem renda. Tem muita gente ainda em Brasília querendo que o auxílio seja pelo menos até o fim do ano. Até o fim do ano mesmo, né? Uma coisa bem significativa. Isso tem força ainda para vingar, será? A gente ouve ainda muitas vozes, especialmente na Câmara. Sim, porque os deputados federais são mais próximos dos prefeitos e ouvem, né? Tem até ouvidos, pelo menos dezembro, ouvidos, né? Exato, tem ouvidos mais próximos com os prefeitos. Daí toda essa discussão que a gente estava dos prefeitos sentirem a demanda, levarem a demanda para os deputados e os deputados vocalizarem isso em nível nacional. Pelas discussões que a gente vê da equipe econômica, Mona, acho difícil se conseguir estender isso até o fim do ano. Eu também. Então, por isso que tem essa discussão de 2 a 3 parcelas e um início de discussão do governo federal
para se criar esse novo programa que está se chamando de Renda Brasil. E aí, tentando se adotar esse nome, enfim, Brasil é a palavra, né? Não só o nome do país, mas é uma palavra que o governo federal atual, o governo Jair Bolsonaro, tomou posse, né? Tenta adotar tenta se tornar como né? identidade. Já conseguiu. Provavelmente. É o slogan de campanha. Isso, já conseguiu. E ele vem muito com um discurso patriota, nacionalista nesse sentido, então ele tem conseguido ter o domínio dessa narrativa nesse sentido. Agora, vai dar tempo em 2 ou 3 meses de desenhar um novo programa social com esse porte, com essa ambição que o governo federal? Eu sou bastante cético em relação a isso. Eu acho difícil. E morro de medo de ter mais falcatrua. Se ficar uma estrutura aberta… Se for muito rápido, se for assodado, atropelado, corre-se esse risco. Total, é o que a gente está vendo agora. E vale a gente lembrar, mesmo no programa Bolsa Família, volta e meia se vinha com essas suspeitas, com essas discussões, tem gente fraudando. E aí a lista era refeita e tinha fiscalização. Mas o percentual de fraudes era bastante baixo, a verdade é essa. Eles acabam tendo muito mais potência no discurso político da oposição, de dizer o Bolsa Família é bom, mas ele precisa ser melhorado. Mas a verdade é que se for pegar em índices percentuais, era baixo as fraudes, o número de fraude. No auxílio emergencial, aparentemente, também, do ponto de vista quantitativo, parece ser baixo o volume. A gente está falando ali de algumas dezenas de milhões de pessoas recebendo. Quando a gente fala de algumas dezenas de milhares, a gente está falando de 0,01, 0,1%. Sim. Então, percentualmente é baixo, mas não deixa de ser grave e imoral e ilegal em muitos casos. O problema é quando você vê uma onda grande, né, um volume expressivo de uma determinada categoria, que foi o caso, por exemplo, de militares. E não por acaso, o próprio governo foi lá na hora e falou, olha, tem que devolver. E está em curso uma operação nesse sentido que a gente espera que todos devolvam o dinheiro que não é merecido. Depois da denúncia. Exato. Tem que lembrar. Daí o papel fundamental dos órgãos de controle, da imprensa, de poder vocalizar isso. De poder contar o que está acontecendo. Exatamente esse é o ponto, né? A gente ter liberdade de ouvir o que está acontecendo e ter órgãos de controle que funcionem bem para esse sentido, é isso que faz de uma democracia ela ser efetivamente forte e poder construir as soluções para os seus problemas sociais. O Brasil ainda precisa melhorar nos 2 quesitos, fortalecer a sua democracia e melhorar o bem-estar da sociedade. Sim, a gente vai sempre difundir isso. Eu quero dizer o seguinte, como ficou um assunto muito denso, maravilhosamente denso, já vou fazer convite para voltar? Oba! Tem que falar sim. Sim. Muito obrigada, Yuri Pita. Eu que agradeço, Mona, e tô junto contigo nessa missão. Quanto mais informação e mais precisa, principalmente, melhor. Um beijo, querido. Beijo. Até Valeu, gente. próxima. Um abraço. Até a próxima. É isso então, amanhã a gente se vê então de novo. Não, amanhã a gente se ouve mais. Até.